Fala, nação, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco do momento que o Esporte Clube Vitória está vivendo, né? Quais foram os erros, né, que está sendo cometido para que o Vitória ainda não tenha saído dessa situação, que está ali próximo da zona do rebaixamento, tá? Vamos falar vamos falar desses momentos que o Vitória está vivendo, tá? Primeiramente vamos falar da tabela de classificação, ok? O Vitória, ele é o 16º, tá? Acabou perdendo uma posição para o Cuiabá ali após a vitória sobre o time do Bahia na Fonte Nova, né? O Cuiabá que vem se recuperando do mau momento, né? Diferentemente do Vitória que fica oscilando, né? Aí o Vitória acabou perdendo uma posição ali, ficando na 16ª posição, apenas um ponto, não, com o mesmo ponto, é isso, mesmo ponto do Corinthians, que tem um jogo a mais, que a sua última rodada, se eu não me engano, venceu o Criciúma, né? E acabou igualando ali o Vitória no número de pontos, mas perde pelo saldo de gols, né? Isso vai fazer com que o Vitória jogue com a pressão, precisando vencer o próximo jogo contra o Fortaleza, fora de casa, né? Que não é um desafio fácil, um desafio muito, muito complicado, porque o Fortaleza cresceu muito após o término do estadual. O início do Fortaleza não foi muito bom, mas o Fortaleza melhorou, né? E era o que era de se esperar pelo elenco que o Fortaleza tem, né? E o Vitória, no início da temporada, diferentemente do Fortaleza, criou uma expectativa. Achamos que ia dar um pouco de trabalho a mais nessa Série A, que estaria em umas condições bem melhor, né? Aproveitar o mau momento do Grêmio, do Corinthians, do Fluminense para se distanciar. Desculpa, tá, pessoal? Mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? Temos aí o pior início do campeonato da Série A, tá? E às vezes a gente se pergunta por que a gente tem esse pior início de temporada, né? Porque alguns jogadores que se destacaram no Campeonato Baiano, infelizmente, não mantiveram o comprometimento, ou não tinha, né, o comprometimento, mas o Campeonato Baiano, por ser um campeonato muito fraco, esses jogadores acabaram se empenhando bem, né, trazendo ali trazendo uma ilusão pra gente, que podemos dizer assim, né, de que esses jogadores seriam muito importantes para a Série A, né? Infelizmente não estão sendo, né? Acho que o único jogador que mantém ainda a sua regularidade, dois jogadores, me desculpa, pessoal, que eu tava doente esses dias, tava até afastado de gravar vídeo e acabei não me recuperando 100%, mas vamos continuar, né? Minha voz até já mudou. Tá? Vou sair aqui só para pegar uma água, já volto rapidinho.
Voltei aqui, pessoal, com uma garrafa d'água, tá? Desculpe aí que essa gripe ainda não foi embora, mas vai embora em nome do Senhor Jesus. Como eu tava dizendo, jogadores que, devido às suas atuações, acabaram criando alguma expectativa para todos nós, né? Jogadores como Dudu, Rodrigo Andrade, Matheus Gonçalves, Osvaldo, Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo e Camutanga, né? Jogadores que a gente esperava algo mais nesse campeonato, infelizmente não aconteceu. Somente o Wagner Leonardo vem mantendo essa irregularidade. O Lucas Arcanjo vem oscilando muito e não consegue manter a regularidade que mantinha no Campeonato Baiano, principalmente jogando com os pés. A gente não sabe o que foi que aconteceu e o jogador não consegue mais manter o nível que ele estava mantendo no Campeonato Baiano. O Matheus Gonçalves, pelo pouco que a gente soube acabou discordando de algumas coisas do Thiago Carpini. Acredito ali na questão de método de jogo, e o Thiago Carpini decidiu, tá, que não ia contar com o jogador para o restante da temporada. Acabou liberando mesmo para procurar um clube, né? E o jogador acertou com o Goiás. O Dudu e o Rodrigo Andrade, infelizmente, por ter perdido espaço para outros jogadores ali, não manter o foco, né? Já não vinha jogando bem desde o início do campeonato, né? Desculpa de novo, não vinha mantendo no nível, acabou perdendo espaço, não manter o foco. Infelizmente estão demonstrando, ou já demonstravam, e a gente não via isso, que não são jogadores comprometidos com o Esporte Clube Vitória, o clube que fez esses jogadores voltar ao seu auge no futebol, o clube que abriu as portas para esses jogadores, o clube que deu uma valorizada para esses jogadores, né? Principalmente Rodrigo Andrade, onde tinha um bom tempo de salário atrasado aí, o Fábio Mota correu atrás de regularizar isso para poder renovar o contrato dele, né? E trazendo ele para a Série A também, fez uma boa campanha, a gente sabe disso. Mas infelizmente esses dois jogadores não conseguiu se manter focado em mostrar seu futebol na Série A, né? Aí a gente vem para a questão do Mateuzinho também, esqueci até de falar do Mateuzinho. Acho que está um pouco melhor referente a esses dois volantes e o goleiro, mas também caiu muito, auxilia muito, tá? A gente sabe que também que a parte física também contribui para isso, porque foi o jogador que foi mais utilizado no Campeonato Baiano devido ao mau planejamento da diretoria. A diretoria queria ganhar o Campeonato Baiano, né? E aí se esforçou muito alguns jogadores, foram campeão baiano, mas infelizmente esse título baiano não trouxe nada de bom pra gente, Desculpa, gente, ainda tô muito mal, tô melhorando, mas eu preciso voltar. Preciso voltar a gravar vídeo, eu não posso ficar parado. Meu canal tá ficando parado, mas vamos lá, é isso aí. Aí, o Matheus tá oscilando. O Osvaldo não conseguiu mostrar nada daquilo que a gente esperava dele. A gente sabe que a idade dele também conta muito. A gente sabe que foi um jogador também muito utilizado. A parte física também não tem ajudado, né? Mas infelizmente esses jogadores não conseguiu demonstrar os seus potenciais que demonstrou no Campeonato Baiano, que pra mim não é parâmetro para se comparar com a Série A. É muito baixo. A gente sabe que o nosso Campeonato Baiano é muito fraco. Não falo isso querendo desrespeitar o campeonato, mas sim a verdade. A gente sabe que
times do interior, infelizmente, não tem grana para competir com Vitória e Bahia, né? O que deu mais uma valorizada nesse campeonato foi os grandes jogos do Campeonato Baiano. Hoje o Vitória conseguiu conseguiu superar o Bahia e foi campeão, mas acredito que o planejamento não deveria ser esse. O planejamento deveria ser esse time que subiu contar com alguns titulares, tá? Acho que os reservas não deveriam contar, né? Aquelas posições que estavam carentes, colocar a base para jogar, até mesmo para dar um pouco de rodagem, de experiência para esses jogadores. Acho assim, pessoal, a minha opinião vai ser uma opinião muito polêmica. Acho que o Vitória não deveria focar esse ano em ser campeão baiano, tá bom? Por quê? A gente sabe que o Vitória não vive um momento financeiro bom, né? Tem muitas dívidas para o Vitória resolver referente às gestão anteriores, tá? A gente sabe que o Vitória não estava em condições boas. O Fábio Mota fez um excelente trabalho resgatando um time da Série C para a Série A, né? A gente sabe disso, que não é fácil. O que ele fez ali, muita gente não ia conseguir fazer, mas na minha opinião errou. E ele, como presidente do clube, a gente tem que falar, ele errou na questão do planejamento, porque se você não gasta o que gastou com alguns jogadores aí, e ainda jogadores que foram embora, né? Mas aí tem a questão do salário que foi pago. Se você segura mais um pouco o Campeonato Baiano para trazer jogadores para ser titular, jogadores melhores do que a gente tem, a gente poderia estar em uma condição financeira, em uma condição do Campeonato Brasileiro melhor. Mas não, foram trazendo alguns jogadores de mesmo nível, ou até mesmo de nível abaixo do que nós temos, né? Na verdade, trouxe abaixo, né? Jogadores abaixo, jogadores que nem conseguiram jogar um Campeonato Baiano, que quando entrou, infelizmente deixou o Vitória na situação delicada, que o planejamento teve que ser mudado, teve que se utilizar mais a equipe titular para poder vencer o Campeonato Baiano, tá? Fez bons jogos, fez uma final muito boa. A Vitória jogou muito bem as finais. Isso acabou iludindo um pouco todos nós, tá? Mas assim, de que esses jogadores teriam potencial de ajudar o Vitória na Série A, mas não que esses jogadores seriam jogadores ideais para a Série A, tá? Pra gente de fora, comentarista, canais que acompanham o Vitória, todos vinham alertando que esses jogadores poderiam ajudar ali em determinados jogos, com alguns jogadores suspensos, jogadores machucados, mas não para ser titular do Esporte Clube Vitória. Mas a diretoria, acho que pela campanha que fez, pelos jogos que fez na final, acreditou que esse time, para essa primeira parte da janela ali, poderia ajudar o Vitória, tá? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, tá? O planejamento foi errado. Os jogadores, que eu acho que se tivesse ritmo antes, poderia ajudar bastante. O Jean Mota, o Luan, já tá ajudando, na verdade, né? Mas o Jean Mota ainda não conseguiu se adaptar ao jogador que veio jogando no campeonato dos Estados Unidos. Não é um campeonato tão competitivo como o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe do potencial do Jean Mota por ver ele jogar no Santos Internacional. Então a gente sabe que a qualquer momento esse jogador pode engrenar. Ainda está em processo de adaptação, tá?
Não adianta a gente crucificar o jogador aí, sendo que o maior culpado, pra mim, é a diretoria, que contratou e trouxe, tá bom? Ok? Ok. Erramos em não trazer pontas mais qualificados, pontas que são goleador, né? E que consegue fazer umas jogadas diferenciadas. Vitória sempre teve isso. Quando o Vitória não contratava, tinha jogadores da sua divisão de base que faziam esse tipo de jogada. Marquinhos, eu me lembro muito do Marquinhos fazendo esse tipo de jogada. O William Santana. Outros jogadores aí, se a gente for botar na ponta do lápis aí, Vitória fazia bem, né? Ajudar o Vitória bem. Não trouxe os pontos. Se você for pegar o campeonato anterior que a gente jogou, que foi campeão, o time de ataque do Vitória teve muitas dificuldades em criar em alguns jogos. O Vitória tinha condições de vencer, mas não venceu. E aí a gente acabava perdendo ou empatando alguns jogos, né? Mas aí a gente continuou com esse mesmo problema, trouxe esse mesmo problema para esse ano, tá? E estamos nas condições que estamos, com 15 pontos, com o mesmo número de pontos do primeiro, da parte da zona do rebaixamento, tá? Conseguimos aí se manter de pé, mas não pelos nossos méritos, mas sim pelo o desenho que o Campeonato Brasileiro nesse primeiro momento está se desenhando, tá? Essa segunda janela vai ser muito difícil, muito complicado, porque os times estão se reforçando. Os times estão se reforçando, né? Os times não vão... Eu acho que o Thiago Silva vai ajudar muito o Fluminense. O Grêmio vai trazer jogadores que vai ajudar muito. E o Corinthians, independente da fase que está passando, muitos jogadores gostam, vêm jogar no Corinthians. Não sei porquê, mas esse é problema do Corinthians, não é problema nosso. O nosso problema é o Vitória. Tá? E aí, o Vitória nesse momento, precisando muito de reforços, precisando muito de jogadores para que venha ajudar o Sport Clube Vitória a sair dessa situação. Com o elenco já está tudo desgastado, os jogadores muito desgastados da parte física por ter feito muitos jogos. Os jogadores ainda que vieram não conseguem ajudar o Vitória. Como eu comentei, o Jean Mota, que está se adaptando ainda ao Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que tem uma qualidadezinha, o Culebra, o Zé Hugo, tá? E isso fica muito explícito com a forma de que Capini tem jogado em alguns jogos, né? E isso demonstra muito a falta de planejamento da diretoria do Vitória, tá? É o Vitória que joga com 2 lateral esquerdo no time titular, porque o Culebra e o Zé Hugo e o Janderson não conseguem jogar. Jogadores que quando entram para ser titulares deixam muito a desejar. O William Lepo jogando de zagueiro. A gente tendo já o Bruno Vini disponível. Ah, Renato, mas o Bruno Vini ele acabou de voltar de uma lesão. Mas se fosse o Camutanga e o Wagner Leonardo, será que não jogaria? Com certeza jogaria. Né? O Oswaldo também não está conseguindo desempenhar um bom futebol. E o Vitória vem jogando ali de improvisação, né? E isso atrapalha muito. Infelizmente é um melhor que Thiago Carpini pode estar escalando o Vitória, né? Acredito que ele vê isso no treino, né? Teve alguns momentos que essa formação, essa forma de jogar com essa improvisação
atrapalhou mais do que ajudou, mas quem entrou no lugar desses jogadores piorou mais a questão da forma do Vitória jogar. Então, por isso que Thiago Carpini continua fazendo essas adaptações, tá? E isso mostra muito que a diretoria errou no planejamento do ano, né? Na minha opinião, o Ítalo Rodrigues não deveria estar mais na frente do Vitória. Ele não traz nenhuma expectativa de que vai melhorar a situação do Vitória no mercado, porque é um cara que infelizmente está começando, é um cara novo, mas não tem uma influência, na Série A, tá? E como todos nós sabemos, essa diretoria é uma diretoria novata, que não tem experiência nenhuma na parte do futebol, na Série A. Estão aprendendo agora, mas poderia ter um diretor de futebol mais qualificado que eu digo assim, com mais experiência na Série A. Um cara que tem a influência de trazer alguns jogadores que saiba que vai ajudar o Vitória, né? Infelizmente, o Fábio Mota decidiu continuar com o Ítalo Rodrigues, né? Agora, infelizmente, mudar o Ítalo Rodrigues não vai ajudar em nada, mas a crítica que fica é porque o Vitória ainda não fechou com mais jogadores, somente com o Ricardo Hiller, né? Tinha um acordo com o Rodrigo Rodrigues, eu não sei porque ele foi para frente, né? As notícias que se tinha que o Vitória ia comprar, aí surgiu a informação que o clube não queria vender, mas o jogador se despediu do clube. Então, coisas que a gente não dá para entender, porque são coisas que não vêm à tona, tem coisas que ficam escondidas, tá? O Vitória deveria ser mais aberto sobre essas questões. A gente tentou, mas o clube lá decidiu não vender, ou a gente não conseguiu chegar a um valor financeiro que o clube quer vender por conta da nossa situação financeira, tá? Acho que se a torcida do Vitória tivesse mais acesso a essas informações, a torcida ia chegar mais junto, a torcida ia ajudar mais, a torcida ia ajudar bem mais. Apesar que a torcida ela já faz o máximo que ela pode, a torcida ela não entra em campo, né? Mas a festa que ela faz para receber os jogadores que não estão conseguindo desempenhar um bom papel, nenhuma outra no Brasil faz. Palmeiras, Flamengo não faz esse tipo de apoio que o Vitória fez. O Vitória mudou muito. Essa situação que o Vitória chegou fez a torcida do Vitória mudar muito, fez a torcida do Vitória crescer muito. Então, para aqueles que futuramente empresas que foram adquirir o Vitória como uma SAF, só tem a ganhar, porque a torcida do Vitória hoje com certeza é uma das mais apaixonadas do Brasil. Ninguém consegue fazer o barulho e a festa que a torcida do Vitória faz, né? E muitas TVs ficam impressionados com o apoio do Vitória ao time, né? Mesmo em uma situação não muito boa nem muito favorável no campeonato brasileiro. Porque todas as dificuldades no Vitória eram ditas, era falado, e a torcida comprou essa briga. A torcida decidiu apoiar o Vitória, mesmo ela não estando na situação boa. Mas a gente está em um momento que as coisas não estão mais as claras. O presidente Fábio Mota não aparece mais, não dá mais uma entrevista, não fala como tá as coisas, não fala, ninguém fala porque até agora não chegou jogadores. Inventaram assim uma desculpa que não ia trazer tudo de vez, porque no final da janela poderia surgir uma oportunidade. E eu acredito que não é isso. Eu acredito que o Ítalo Rodrigues não tem influência de trazer jogadores mais qualificados para ajudar o Vitória. Então, essa é a dificuldade do Vitória. O jogador que vem de lá vê a situação do Vitória. Vitória paga em dia hoje, nem mesmo Vitória pagando em dia consegue trazer jogadores mais qualificados, né? Errou em umas contratações, Luiz Adriano,
Léo Gamalho, fizeram um contrato que não era para fazer. Mas, infelizmente, o clube acaba pagando por esses erros, tá? Então, essa é a minha opinião e um bate-papo com vocês para falar desse momento do Vitória. Vitória que vem de uma derrota para o Botafogo, onde o Vitória poderia ter ganho. Tá? E o que acontece muito é isso. O Vitória poderia ter feito o campeonato, poderia estar em uma situação melhor se tivesse alguns jogadores qualificados, alguns jogadores que pudessem vir para ajudar. Tenho aqui uns 3 jogos que, na minha opinião, o Vitória tinha que ter ganhado. O Bragantino lá dentro, onde o Vitória errou, perdeu para o Bragantino através de 2 falhas, Lucas Arcanja e do Luan, que na minha opinião era para ter agarrado ali o jogador, né? Não era para ter deixado o jogador seguir com a jogada. Na questão do Corinthians, o cabeceio de Janderson de uma forma totalmente errada pro pé do jogador do Corinthians, que no finalzinho consegue fazer o 3º gol e sair com a vitória. E aí você pega a questão do Atlético Paranaense, onde o Vitória teve mais oportunidade do que o Atlético Paranaense, não conseguiu fazer o gol em um posicionamento errado. Se vocês verem o lance onde saiu o gol do Atlético Paranaense, parecia um gol de baba. Então o Vitória nesse momento vem perdendo para ele mesmo por falta de, como a gente pode dizer, de gestão, falta de planejamento, né? Por falta de planejamento e pela falta de competência, né? Por falta de qualidade, de jogadores de qualidade no elenco, que é onde a nossa situação poderia ser melhor, e pelo um treinador que, na minha opinião, é o menos culpado, mas de vez em quando tem tomado algumas decisões erradas, mas infelizmente pelo jogadores que ele tem disponível. Não que o Thiago Carpini é culpado. O Thiago Carpini é o menos culpado. Mas para mim, naquele jogo do Atlético Paranaense, ele errou muito. Ele errou muito em colocar o Zé Hugo no lugar de Oswaldo, que saiu com lesão. Ou era para ser o Culebra, um jogador de mais velocidade, mas um jogador que consegue fazer um 2 melhor do que o Zé Hugo, ou o Jean Mota, que entraria ali, faria a função de Mateuzinho. Mateuzinho cairia na ponta esquerda, onde jogou muito pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Até a ala esquerda, o Mateuzinho chegou a jogar. Então, para mim, essa era a escalação. Você não ia mexer muito na característica do time e você ia ganhar um jogador que é meio de campo, que conseguiria segurar mais a bola, né? Fazer mais uma tabela, quem sabe fazer um passe melhor. Porque às vezes, assim, pessoal, o jogador entra em uma fogueira, cara. O jogador às vezes entra em uma situação de jogo que ele tem que tentar resolver. E não é assim que se resolve as coisas. Não é assim que faz um jogador de futebol jogar bem, cara. Você tem que jogar o cara no momento que o jogo está mais tranquilo. Que aquele momento ali o Vitória era melhor do que o Atlético Paranaense. Então o Jean Mota poderia entrar aí. Mas eu acho que o Thiago Carpini entrou muito com aquela questão do jogo do Fluminense, que o Zé Hugo fez uma boa jogada, mas isso acontece em cada 6 jogos, sei lá, em cada 10 jogos o Zé Hugo faz um milagre desse. Então, infelizmente, o Vitória vem sendo muito prejudicado pela falta de jogadores técnicos, por questão de improvisação, por falta de planejamento. Liberaram alguns jogadores que o Vitória não tinha reposição, né? E isso vem atrapalhando muito o desenvolvimento do Vitória, tá
bom? Esse foi mais um bate-papo com vocês, falar desse momento que o Vitória está passando, falar quais são os erros que o Vitória está cometendo. O Vitória é 15º, 16º, né? Na verdade 16º, acabou perdendo a posição para o Cuiabá, um ponto igual do Corinthians, só ganha na questão de saldo de gols, tá? Mas que acende o nosso alerta aí e que mostra que esse segundo turno vai ser um jogo, vai ser muito complicado para o Sport Clube Vitória. Mas deixe seu like, se inscreve no nosso canal, seu like ajuda muito o nosso canal, tá bom? E que vocês possam gostar do nosso trabalho aí, se inscreva, reforço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dá uma moral pra gente, você que é torcedor do Vitória, tá bom? Deixe seu like também, que seu like ajuda muito, né? Fala mais uma vez, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo, tá, galera? E um forte abraço.